Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características estruturais das comunidades. Então, como nós já sabemos, comunidade nada mais é do que um conjunto de espécies diferentes em um determinado ambiente. Então, vejam só, se eu tenho apenas uma espécie em um determinado ambiente, eu terei uma população. Se eu tiver mais de uma espécie naquele determinado ambiente, eu terei uma comunidade. Então, a comunidade nada mais é do que um conjunto de populações, ok? Nesse ambiente de estudo, nos nossos ecossistemas, eu vou ter o que eu chamo de comunidades. Eu tenho as comunidades de fungos, de bactérias, tenho comunidades de plantas, de animais, enfim. Eu tenho uma diversidade de espécies e essas espécies elas são inconsistentes nesse ambiente. O que significaria isso? Eu digo que uma espécie ela é inconsistente em determinado ambiente quando ela ocorre, por exemplo, em apenas algumas estações, ou quando essas populações elas variam de grandes populações e pequenas populações ao longo do ano. Então, é a partir disso que os ecólogos, os biólogos, eles não trabalham as comunidades em si, mas eles trabalham as espécies de forma isolada, e aí, conhecendo essas espécies de forma isolada, eles conseguem trabalhar em cima do contexto de comunidades. E aí eles conseguem o despertar, né, do saber em relação àquela comunidade biológica que está inserida em determinado ecossistema. E aí, já que eles estudam de forma separada, eles conseguem aferir, por exemplo, a frequência relativa daquela espécie e indicar, por exemplo, se essa espécie ela domina ou não no ambiente. Como é que vai fazer isso? A partir de coletas, né, eu coletando lá minhas espécies e coletando também espécies diferentes, eu consigo verificar que alguma espécie ela tem um número maior de indivíduos do que outras espécies. Então, é a partir disso que eu consigo observar qual espécie domina em número e não em cadeia alimentar, certo? Naquele determinado ambiente. E eu consigo observar os fatores que influenciaram aquela espécie naquele ambiente a se desenvolver tão bem e os fatores que influenciaram outra espécie a não se desenvolverem, a não crescerem tão bem quanto a primeira. E aí eu consigo identificar, eu consigo indicar o que nós conhecemos por biodiversidade, ok? Então a biodiversidade nada seria do que a diversidade de espécies, o conjunto de espécies que eu vou ter em determinado ecossistema, bioma ou na minha biosfera. É bem verdade que dentro da nossa biosfera existem regiões que possuem uma biodiversidade muito grande e em outras regiões que eu tenho uma biodiversidade muito baixa. Por exemplo, o deserto eu tenho uma biodiversidade muito baixa. Existem pouquíssimas espécies que vivem, que sobrevivem naquele ambiente. Em comparação, por exemplo, ao Pantanal, ao bioma Pantanal que ocorre no Brasil, certo? Que eu tenho uma região, uma área muito restrita, com uma diversidade de espécies enorme. E isso faz com que o Pantanal ele seja bem mais biodiverso do que, por exemplo, a nossa Amazônia, certo? Não em relação ao número de espécies apenas, mas a relação entre o número de espécies conhecidas e observadas, mais, né, dividido ali pela área total do bioma, daquela região, ok? E aí, os seres vivos, eles tanto são influenciados pelo ambiente,
como eles atuam sobre esse ambiente. E essa relação muito próxima do ambiente é o que nós chamamos de sucessão ecológica, ok? Por quê? Porque é gerada essa influência e atuação das espécies no ambiente que nós conseguimos observar modificações na composição das espécies e do próprio ali habitat que essas espécies conseguem sobreviver. E aí nós temos níveis de sucessão ecológica, onde o nível ali de equilíbrio total de determinado ambiente é o que nós chamamos de comunidade clímax. Então, naquela comunidade clímax ainda existem mudanças, mas, porém, essas mudanças elas são muito pequenas e não variam muito a composição daquele ambiente. Ou seja, nós temos um equilíbrio. Basicamente, nós não temos tanto comunidades clímax como há 60 anos atrás, certo? Então, há 60 anos atrás, nós tínhamos muito mais comunidades clímax do que atualmente, graças à supressão ali dos ambientes, à supressão de florestas para ali a pastagem ou os processos de urbanização, por exemplo. Porém, nós, além de termos essa comunidade clímax, nós temos os estágios anteriores. Esses estágios anteriores são estágios onde as espécies que vivem naquele ambiente ainda estão se organizando. E elas podem ser suprimidas ou simplesmente elas podem acometer trabalhar no entorno daquele ambiente de forma geral. E a esses fatores, a essas camadas ali de sucessão ecológica mais simples, nós chamamos de estágio seral, ok? E aí nós temos espécies que são colonizadoras de determinado ambiente, nós temos espécies que são pioneiras, que vão fazer o nível de sucessão ecológica primário. Nós temos espécies que trabalham em cima dos níveis de sucessão ecológica secundária, certo? E a essas camadas, a esses níveis de organização ecológica, nós chamamos de estágio seral, ok? Basicamente, o processo de sucessão ecológica que nós vamos ver e que estamos falando um pouco agora, ele não é sazonal, ele não ocorre em períodos. Então, existem períodos que ocorrem processo de sucessão ecológica e outros não. Não, isso não acontece. O que nós vamos observar é que a sucessão ecológica ela é contínua, certo? E ela só acontece como uma resposta às modificações ambientais locais. Então, se um determinado ambiente ele é degradado, ele vai sofrer um processo de sucessão ecológica porque ele está recebendo ali uma resposta da modificação ambiental. Normalmente, se existe um processo de degradação, a biodiversidade ela tende a cair, ok? Então, mas apesar dela cair, não deixa de ser um nível de sucessão ecológica, um trabalho de sucessão ecológica, ok? E aí, toda sucessão ecológica, ela vai terminar com o estabelecimento ali de uma comunidade clímax, ou seja, chegou-se naquele determinado ambiente ao potencial máximo de elevação da sucessão ecológica. Então, se liga, nós vamos ter níveis de sucessão ecológica e o topo desse nível, o ápice desses níveis de organização das comunidades é o que nós chamamos de comunidades clímax, ok? É quando está tudo em equilíbrio e tudo muito bem organizado.
E aí, como nós falamos, existem níveis de organização mais baixos, né? Então, o primeiro deles, que é a sucessão ecológica primária, ela vai acontecer em ambientes que são mais inóspitos, em ambientes, por exemplo, de entornos de vulcões, onde a lava já se solidificou e inicia-se ali um processo de colonização. Então, vão-se espécies colonizadoras, né, a partir do momento que se forma o solo e começam a povoar aquele ambiente, ok? Ou em solos muito rasos, em solos rochosos, né, onde a formação de solo ainda não ocorreu e aí com o desgaste da rocha e formação de um solo, espécies colonizadoras conseguem chegar a esse ambiente e a povoar, ok? Então se liga, a sucessão ecológica ela acontece em ambientes que eram inóspitos, certo? Ambientes que nunca foram povoados e se inicia naquele ambiente uma espécie de colonização. Já a sucessão ecológica secundária, ela normalmente acontece em regiões que já foram povoadas. Então, um exemplo, uma pessoa que cria gado, devastou uma determinada área para produzir pasto e depois de longos anos ele simplesmente parou de criar gado e deixou a terra abandonada. O que é que aconteceu? A vegetação, que antes poderia até ser a nativa, ela começa a germinar, a recolonizar aquele ambiente e se cria-se ali um nível de sucessão ecológica secundário. Qual é a diferença entre o nível de sucessão ecológica primário e secundário? O nível de sucessão ecológica primário ocorre em lugares inóspitos, em lugares nunca povoados. O nível de sucessão ecológica secundária acontece em ambientes que já foram povoados e que estão sendo recolonizados, ok? Então, se formam ali um novo processo de sucessão ecológica naquele ambiente. E aí, esses níveis de sucessão ecológica passam a ter um equilíbrio que seria o clímax, ok? O clímax que nós já falamos. E aí, dentro de uma sucessão ecológica, existe uma variação, por exemplo, na composição das espécies. Como assim? Basicamente, o que acontece é que quando uma sucessão ecológica ela se inicia, eu tenho uma variação de espécies muito maior do que quando elas estão em equilíbrio. Se liga. Quando eu estou colonizando um determinado ambiente, chegam espécies e saem espécies. Chegam espécies para tentar habitar aquele local. Porém, nem todas as espécies conseguem se manter neste ambiente. E aí, por um processo de seleção natural, elas simplesmente somem daquela região, ok? Então, no início de uma sucessão ecológica, eu tenho espécies que chegam e que saem de forma ali muito dinâmica. Já em um clímax ecológico, a composição das espécies ela é mais solidificada. É raro ter migração e emigração de espécies. É raro isso, ok? A não ser que exista ali, né, a possibilidade de espécies invasoras, que é outro caso a ser falado, ok? Mas em um clímax, a composição das espécies ela é mais solidificada. Já em níveis de sucessão ecológica, seja primária ou secundária, a variação, a entrada e saída dessas espécies é muito maior, ok? A diversidade de espécies, aí sim, a diversidade de espécies ela aumenta em relação ao clímax.
Então, vamos lá. Em níveis de sucessão ecológica primária e secundária, eu tenho baixos níveis de diversidade de espécies. Já em ambientes com clímax ecológico, eu tenho uma grande diversidade de espécies. Por quê? Porque essas espécies já estão consolidadas naquele ambiente. Com o aumento, com a chegada do clímax ecológico, eu também consigo um aumento na biomassa. Então, se eu tenho uma maior diversidade, eu aumento também a minha biomassa e a teia alimentar ela fica mais complexa, certo? Por quê? Porque eu vou ter, como eu tenho, né, uma diversidade de espécies maior, é como se eu abrisse o leque do meu cardápio, certo? E aí as espécies elas conseguem variar em relação a outras espécies no processo de predação. E aí nós vamos ver nas nossas próximas aulas as relações intraespecíficas e interespecíficas dentro de uma comunidade ecológica, dentro de uma comunidade, dentro de um ecossistema, ok? Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.